Connect. Ok. Bom dia a todos. Estão-me a ouvir corretamente? Bom dia, professor. Sim, estamos a Bom ouvir. dia. Olá, então. Vamos então começar. Vamos hoje ver uma coisa um pouco diferente, que é os circuitos de corrente alternada. Portanto, nós até agora tratamos de circuitos de corrente contínua. Portanto, corrente contínua é aquela corrente que não é constante no tempo. Agora vamos ver como é que se comportam os circuitos com corrente alternada. Portanto, será basicamente a aplicação de um sinal sinusoidal, por exemplo, uma tensão sinusoidal que varia desta forma em função do tempo. Portanto, chamamos isto de corrente alternada. Chamamos AC em inglês. Portanto, este sinal normalmente é dado por um gerador. Portanto, com o gerador nós designamos assim, com este sinal sinusoidal. Isto chama-se um gerador. Os de corrente contínua serão assim, não é? Isto é corrente contínua. E chamamos fonte de tensão ou fonte de alimentação. Pode ser uma bateria, por exemplo, uma pilha ou qualquer coisa assim. Portanto, nós vamos agora ver como é que se comportam os circuitos quando aplicamos uma tensão que varia a determinada frequência. Portanto, vocês sabem que isto aqui se chama amplitude, não é? E aqui será o período. Portanto, o A será a amplitude, T será o período, que será desde aqui até aqui, ou entre dois picos, que é a mesma coisa. E a frequência será o inverso do período, que se mede em Hertz. Toda a gente já conhece isto. Portanto, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos aplicar isto, uma tensão sinusoidal num circuito, e vamos começar com um circuito simples que vai ser só uma resistência. Portanto, vamos imaginar que temos um circuito assim, o tal gerador, e temos aqui uma resistência R, e este gerador tem uma tensão, então, função do tempo, que vai ser V0 cosseno de ômega-t, por exemplo. Então, será um cosseno, V0 é a amplitude, e, portanto, podemos desenhar esta função, que será, então, o sinal V, função de t, que será um cosseno, portanto, neste caso seria qualquer coisa assim. Isto é V0, que será a amplitude, aqui assim será menos V0. Portanto, a amplitude aqui é igual à amplitude aqui. E desde V0 a menos V0 nós chamamos de tensão pico-a-pico. Ok? Portanto, esta altura toda chamamos V pico-a-pico. Pronto. Esta é a tensão, então, que aplicamos a esta resistência. E nós sabemos, pela lei de Ohm, V igual a R vezes I. Portanto, neste caso, V de T será igual a R vezes I de T. Portanto, a corrente, obviamente, se a tensão varia no tempo, a corrente também vai variar no tempo. E daqui é fácil tirar que a corrente que passa na resistência I vai ser V de T sobre R. É simplesmente a aplicação da lei de Ohm. E como o V é
V0 cosseno de ômega t, não é? Que é este sinal aqui que o gerador está a aplicar. Logicamente, a corrente vai ser V0 cosseno de ômega t sobre R. E, portanto, estamos a ver que a corrente também tem a forma de um cosseno. Nós a isto vamos chamar I0, ok? V0 sobre R vamos chamar I0, que será, então, a amplitude do sinal, portanto, da corrente, a amplitude da corrente, ok? Portanto, ou seja, se eu tiver uma resistência, quando aplico um sinal qualquer sinusoidal V0 cosseno de ômega t, vou ter uma corrente que será I0 cosseno de ômega t. Portanto, se eu desenhar... Posso apagar isto? Se eu desenhar aqui, agora isto, no mesmo sistema de eixos, vamos ter uma corrente, portanto aqui será a corrente função do tempo, vamos ter qualquer coisa que vai ser assim, ok? E que está a bater certo com aquela ali de cima, não é? Temos um cosseno exatamente da mesma frequência e isto aqui será então a amplitude I0. Portanto, este I0 será então V0 sobre R, não é? Como tínhamos visto. E temos aqui um cosseno na mesma. A frequência deste sinal é igual à frequência deste sinal. Portanto, tem o mesmo período exatamente. E, portanto, dizemos que estão em fase. Estão em fase porque estão certos um com o outro. Portanto, não há desfazamento entre a tensão e a corrente e, portanto, dizemos que estes dois sinais estão em fase. Bom, pronto, até aqui tudo simples. Agora vamos ver se, em vez de uma resistência, temos, por exemplo, um condensador. Portanto, então vou outra vez a este circuito, vou pôr aqui um condensador e vou aplicar exatamente o mesmo sinal V0 cosseno de ômega t. E vou pôr aqui então um condensador C qualquer. Bem, vocês lembram-se que num condensador temos que a carga é igual a C vezes V. Lembram-se? Posso tirar daqui o V, então o V de T vai ser função do tempo, vai ser a carga sobre o condensador. E a carga, se vocês se lembram, é o integral da corrente. Portanto, fica I de T, o integral da corrente, dá exatamente a carga. Pronto. Passo o C para aquele lado, substitui o V de T por aquele cosseno, ok? E, portanto, fico com C V0 cosseno de ômega t igual ao integral da corrente. Okay? E eu agora quero calcular esta corrente. Portanto, como é que eu faço? Tenho que derivar isto, não é? Se eu derivar este integral, desaparece o integral e, portanto, derivo também esta parte. Ok? Portanto, eu vou escrever outra vez a expressão deste lado e vamos continuar aqui. Portanto, estávamos assim, C vezes V0 cosseno de ômega t igual ao integral da corrente. E, portanto, vou derivar tudo, ok? E então tiro que I de t, ok? Portanto, quando derivo isto, desaparece o integral e, portanto, fica a derivada disto, que vai ser C V0 vezes a derivada do cosseno. Ok? E a derivada do cosseno vai ser menos seno multiplicado por ômega, não é? Fica aqui menos seno de ômega t, ok? Portanto, o que é que está a acontecer aqui? Eu tenho
um sinal que neste caso vai ser um seno e com um sinal menos, um seno invertido. E temos aqui esta parte que será a amplitude, não é? Ok? Portanto, se eu for desenhar então aquele sinal aqui, outra vez, e desenhar o I de T, portanto agora estamos no caso de um condensador, vai ser um sinal com a mesma frequência, ok? Porque aqui temos seno de ômega-t, o ômega é exatamente o mesmo, ok? Estamos a ver a amplitude que é dada por esta parte aqui. Então eu vou desenhar agora ali este sinal menos seno. Ok? Então, mais fácil. Vou começar por desenhar um seno, que é mais fácil, não é? Portanto, se eu desenhasse um seno, seria qualquer coisa assim, não é? Aqui, um zero. Ok? Seria qualquer coisa assim. Isto seria, se fosse seno, não é? Agora vou inverter este sinal para ficar menos seno. Ok? E, portanto, vou ter qualquer coisa assim. Portanto, isto é o sinal que eu vou ver na corrente I de T. Ok? Que é um menos seno. Então, isto era o seno, invertemos o seno, temos o menos seno. Ok? Portanto, quando eu olho para este sinal, eu vejo que eles estão desfasados 90 graus. Certo? Porquê? Aqui tenho um cosseno e aqui tenho um seno. Portanto, neste caso, eles não estão em fase. Têm um desfazamento de 90 graus, para já. Portanto, fase, neste caso, π sobre 2. E agora, temos que ver quem é que está avançado. Ou seja, se aparece primeiro a tensão ou aparece primeiro a corrente. Agora vamos lá ver como é que a gente vai ver isso. Portanto, o V vem atrasado, não é? Portanto, porquê? Se eu olhar, imagina, olha, vamos lá ver se eu consigo explicar isto direito. Estamos a ver, por exemplo, este ponto aqui, ok? Este zero na corrente. Este zero na corrente, na tensão está ali. Vem depois, ok? Vem um bocado depois, que é aqui. Estão a ver? Vem π sobre 2. Portanto, significa que a corrente está atrasada. Certo? Portanto, significa que a tensão... Desculpem. A tensão... Tenho que pensar. A tensão está atrasada. A tensão está atrasada, ok? A corrente vem primeiro, não é? Portanto, ou seja, aqui, se eu quando olho para a corrente, apareceu aqui o zero e na tensão só aparece ali, à frente. Portanto, esta está avançada. Ok? Estava a dizer ao contrário. A corrente está avançada. Estão a ver? A corrente está avançada. Portanto, a tensão está atrasada. Ok? Portanto, aqui temos a tensão atrasada. Vamos pensar em termos de tensão, que é mais fácil. Eu já vos mostro porquê. A tensão está atrasada. π sobre 2. Ok? Em casa, perceberam isto? Aí, algumas dúvidas ou não? Em casa? Sim. Perceberam? Tudo bem, professor. Perceberam que a tensão está atrasada, no caso de um condensador. Ok? Pronto, então, o que é que já estamos a ver? No caso de uma resistência, está em fase, não é? No caso de um condensador, tensão atrasada, π sobre 2. E eu agora podia fazer a mesma coisa para uma bobina, ok? Se eu fizer a mesma coisa que uma bobina, exatamente o mesmo raciocínio, é fácil ver que na bobina a tensão está avançada. E também está... Ok?
Ok? Não vale a pena estarmos a fazer essa demonstração, vocês podem tentar fazer, que é exatamente a mesma coisa, ok? E, portanto, a tensão está avançada naquele caso, π/2. Portanto, se quisessem fazer para o caso de uma bobina, eu digo-vos como é que se faz isso. Portanto, metíamos aqui uma bobina, L, ok? E sabemos que a tensão numa bobina vai ser L de dt, ok? Substituo o V outra vez por aquilo que está ali e tenho que calcular o I. Quero calcular o I, portanto, passo o dt para aquele lado e integro dos dois lados. Que é para integrar o DI, que vai dar o I, e, portanto, vai dar um integral daquilo. Portanto, quando eu faço o integral disto, vai dar um seno. O integral do cosseno vai dar um seno. Portanto, moral da história. Temos, numa resistência, a corrente está sempre em fase com a tensão, nessa resistência, ok? Se tiver um condensador, a tensão está sempre atrasada π/2, e se tiver uma bobina, a tensão está sempre avançada π/2. Por exemplo, vamos pôr aqui um circuito qualquer. Só para vermos. Depois vamos ver alguns pormenores. Mas, por exemplo, sei lá, imaginem que eu ponho aqui uma bobina e aqui uma resistência. Ok? Pronto, eu sei aqui que a corrente que passa aqui é a corrente que passa aqui, não é? Estão em série. Portanto, a bobina está em série com a resistência. Portanto, esta corrente aqui, I de T, é exatamente a corrente aqui. Ok? E agora, se eu fosse medir a tensão aqui na bobina, ok? A tensão aqui na bobina, esta tensão está π/2 avançada relativamente à corrente. Ok? Se eu for medir a tensão aqui na resistência, esta tensão na resistência está em fase com a corrente na resistência. Ok? Agora, quando nós escrevemos a lei de Ohm, nós escrevíamos a lei de Ohm assim, não é? V igual a RI. Isto, quando falávamos em corrente contínua, ok? A única informação que há aqui é a amplitude, aqui não há fase, não é? Porque a corrente é constante, a tensão é constante, ok? Não há uma fase entre a tensão e a corrente. Quando falamos em corrente alternada, já estamos a ver que, além da amplitude, também temos uma fase. Portanto, temos que ter as duas informações. Temos que ter uma informação sobre a amplitude e temos que ter uma informação sobre a fase. Então, isso é feito generalizando este conceito de resistência e passando a impedância, que nós designamos por Z. Portanto, passamos a escrever V igual a Z vezes I. Ok? Este Z chama-se impedância. E esta impedância é um número complexo. Tem parte real e parte imaginária. Porquê? Porque este Z, que tem parte real e parte imaginária, tem que ter duas informações. Tem que ter informação sobre a amplitude e informação sobre a fase. Isso obriga a ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, este Z, que é a impedância, ok? Que é um conceito muito importante que vamos usar muitas vezes. O seu inverso, 1 sobre Z, designamos por Y, chama-se admitância. Ok? Podemos usar a impedância ou a admitância, que é o seu inverso. E vamos ver, então, como é que isto funciona para o caso de um condensador, de uma resistência e de uma bobina. E depois, casos combinados, que são quando se associam várias resistências com condensadores e com bobinas, e como é que tratamos exatamente aquela impedância. Portanto, a impedância
Ok, antes disso, se calhar antes disso, então. Não sei se vocês já uma vez falaram em fazores. Nunca falaram em fazores? Bem, fazores, pronto. Então vamos ver aqui um exemplo simples. Vamos pôr aqui um sistema de eixos. Ok? Em que temos aqui a parte real e aqui a parte imaginária, ok? Eu julgo que isto na matemática chama-se diagramas de Argand, não é? Parte imaginária e parte real, ok? Pronto. Vamos só, para já deixar esta parte, vamos voltar ali outra vez à impedância e depois vamos tentar usar isto, para tentar relacionar as coisas. Então o que é que acontece? O Z, esta impedância Z, portanto, que agora, como eu estava a dizer, vai ter uma parte real e uma parte imaginária, é um número complexo. O Z vai ser, então, qualquer coisa do tipo A mais BI, ok? Parte real, parte imaginária. Ok? O que é que acontece? O Z, no caso de uma resistência, é exatamente R, ok? Depois já vamos ver porquê. O Z, no caso, eu vou pôr aqui ZR, ok? Agora, ZL, que é o Z de uma bobina, impedância de uma bobina vai ser I ômega L. Ok? E depois, o Z de um condensador vai ser 1 sobre I ômega C. Ok? Portanto, realmente o Z de uma bobina, aliás, começando, o Z da resistência só tem parte real. Ok? Portanto, isto aqui é uma bobina. Porquê? Isto é a mesma coisa que ter R mais 0I, ok? Parte imaginária é 0, no caso de uma resistência. Ok? No caso da bobina, só tenho parte imaginária. Portanto, o Z da bobina será 0 mais I ômega L. Portanto, é só I ômega L, parte real é 0, parte imaginária é o ômega L. Ok? Agora, como eu tenho que ter sempre a impedância na forma A mais BI, ok? E eu vou passar este I que está aqui para cima. Ok? Vou multiplicar pelo conjugado. Portanto, o conjugado disto, isto é a mesma coisa que ter 0 mais I ômega C, não é? Portanto, o ZC vai ser 1 sobre 0 mais I ômega C, certo? Multiplico pelo conjugado, o conjugado disto é 0 menos I ômega C, certo? Ok? Multiplico de cima, multiplico de baixo, e isto vai dar menos I sobre ômega C. Ok? Certo? É fácil, não é? Passa para cima, isto fica ao quadrado, cortam, fica menos I sobre ômega C. Portanto, o Z de um condensador realmente vai ser 0 menos I sobre ômega C. Ok? Parte real é 0, parte imaginária é esta, menos 1 sobre ômega C. Ok? Está claro? Portanto, quando eu agora escrevo a lei de Ohm, ok? Vamos escrever aqui. Posso apagar isto, não posso? Vou escrever aqui a lei de Ohm, não é? V igual a Z vezes I. Se eu tiver uma resistência, vamos pôr aqui, para uma resistência, para o condensador, de uma bobina, ou qualquer coisa assim. Portanto, resistência fica V igual a Z, que é um R, ok? Fica R vezes I. Ok? Que era exatamente a lei de Ohm, tal como nós tínhamos visto em corrente contínua. Quando eu escrevo para uma bobina, vai ser V igual a Z, que é I ômega L,
vezes I. Ok? Atenção a não confundir os dois I's. Este eu ponho isto com maiúsculas e este I ponho minúsculas. Nós na eletrónica usamos até muitas vezes o J para não confundir com o I. E pomos aqui J em vez de pôr I, senão às vezes parecem I's pequenos e fica a confusão total. Portanto, lei de Ohm, V igual a I ômega L vezes I. E no caso de um condensador, portanto, vimos que isto dá menos I sobre ômega C, não é? No caso do condensador, vai ser V igual a menos I sobre ômega C vezes I. Ok? Portanto, isto aqui é o Z, isto aqui é o Z e isto aqui é o Z. Certo? Então, vamos agora para os diagramas de Argand e vamos tentar representar cada uma destas grandezas. Ok? Em casa, está aí tudo a funcionar direito? Sim, senhor. Tudo bem. Sim? Ok, então. Professora, na bobina, o L também não faz parte do Z? É, O quê? na bobina, Sim? o L, Ah, sim, desculpem. Há aqui um erro. Eu pus este coisa amarelo, azul. É óbvio que o L também faz parte do Z, claro. Este é o Z, ok? Obrigado pela correção. Isto é o Z e ômega L. Ok? O L também entra no Z. E aqui é menos I sobre ômega C. Portanto, vamos agora para este diagrama. E o que é que a gente faz aqui? Primeiro, marcamos a corrente que é no eixo real. Vamos marcar aqui o I, um vetor. I. Ok? Se eu tiver uma resistência, ok? Sei que V igual a RI, ok? Está aqui. Portanto, o R é um número qualquer. Ok? Portanto, onde é que vai ficar aquela tensão? Vai ficar aqui. Ok? V na resistência, que é igual a R vezes I. Ok? Fica aqui. Também fica no eixo real. Ok? Quando escrevo isto, para o caso de uma bobina, tenho aqui um I do imaginário, certo? Mais I. Portanto, quando eu vou representar naquele diagrama, o V na bobina vai ser I ômega L vezes o I. Portanto, como está aqui este I do imaginário, a tensão na bobina tem que ficar aqui. Certo? Isto é a tensão na bobina, que é I ômega L vezes I, ok? Fica no I. Quando eu vou ver a tensão num condensador, tenho menos I. Ok? Portanto, o menos I vai ficar aqui. Tensão no condensador é igual a menos I sobre ômega C vezes a corrente. Certo? E agora, o que é que a gente vê aqui? Primeiro, na resistência, a tensão e a corrente estão coincidentes, estão em fase, que era o que nós tínhamos visto. A tensão na bobina faz 90 graus aqui, com a corrente. Portanto, a tensão na bobina faz 90 graus com a corrente. A tensão no condensador faz 90 graus com a corrente. Este ângulo aqui é 90 graus. Ok? Agora, o que é que são estes fasores? O que é que isto acontece? Temos que imaginar que isto está a rodar com uma velocidade angular ômega, ok? Então vamos imaginar que isto está sempre a rodar e eu estou a olhar deste lado. Ok? Estou a olhar para ali. Então o que é que eu vejo? Primeiro vem a tensão na bobina, não é? É a primeira que aparece. Porquê? Porque a tensão na bobina está avançada 90 graus relativamente à corrente. Ok? Que era o que nós tínhamos visto. Portanto, aqui é fácil de ver. Tensão na bobina, que é o VL, está avançado.
π sobre 2. Portanto, com este diagrama, a gente, lembrando-se deste diagrama, consegue logo ver se está avançado ou se está atrasado. Ok? Depois, o que é que vem a seguir? Depois aparece, portanto, eu estou a olhar daqui, isto está a rodar assim, não é? Com uma velocidade angular. Vejo primeiro esta, depois aparece a corrente e a tensão na resistência, que chegam ao mesmo tempo, porque estão em fase. E depois, no fim, aparece esta, que é a tensão no condensador, que tem 90 graus e está atrasada. É a última a chegar. Ok? Portanto, tensão no condensador está atrasada. Π sobre 2. Ok? Tá? Dúvidas? Não há? Podemos continuar? Quando o professor diz que está adiantada e atrasada, é em relação a estes reais, certo? Não, é em relação à corrente. É a tensão em relação à corrente, ok? Portanto, eu estou a olhar daqui, isto, tenho que imaginar que isto está a rodar assim, ok? Vejo primeiro esta, que é a tensão na bobina, depois vem a corrente, portanto, a tensão vem primeiro do que a corrente, ok? Portanto, significa que a tensão está avançada. Depois chega este, que chegam ao mesmo tempo. O VR, a tensão na resistência, e a corrente chegam ao mesmo tempo porque estão em fase. Depois chegam esta e depois só chega esta. Ou seja, a tensão no condensador está atrasada relativamente à corrente, porque a corrente já passou. Portanto, isto é tudo relativamente à corrente. Ok? O termo de comparação é corrente. Professor, Portanto, ok? Portanto, professor, sim. em relação a essa rotação, esse ômega é o mesmo ômega que está ali? É. Exatamente. E porquê é que se faz rodar? Sim. Porquê é que se faz rodar neste sentido? Porquê que se E não é no Porquê sentido... que se faz rodar neste sentido? Sim. E porque não é Convencionou-se assim. por convenção, quer dizer, não. É o sentido positivo pelo sentido positivo dos ângulos, não é? Ok. Os ângulos nós marcamos Portanto, assim. sentido anti-horário positivo. Sim. Então, professor, Os ângulos crescem para este lado. O quê? é o ômega que roda. Não, o ômega não é o que roda. O que roda é isto tudo. Isto é que está a imaginar que isto está a rodar. O ômega é a velocidade com que ele roda. Ok? O ômega é a velocidade angular, que é 2πf. Ok? Que é a velocidade com que ele roda. Mas para nós isso não é muito importante. Isto para nós só serve para ver quem é que chega primeiro. Para a gente nunca se enganar e saber que a tensão na bobina está avançada e a tensão no condensador está atrasada. Ok? É só isso que nos interessa. E que é 90 graus. Vemos que tensão numa bobina, quando comparo com a corrente nessa bobina, tem 90 graus de diferença. E a tensão está sempre avançada. E num condensador, a tensão nesse condensador com a corrente nesse condensador está sempre desfasada de 90 graus e a tensão está atrasada. É só para isso que isto nos interessa. Ok? Está claro? Sim, professor, obrigada. Pronto. Então, agora podemos ter combinações destes elementos, não é? Por exemplo, vamos ver o que vocês fizeram na aula de laboratório. Vocês tinham uma bobina, não é? Tinham uma resistência. Certo? Tinha um L e tem um R. Ok? Se eu quiser a impedância disto, portanto, ou seja, eu vou substituir, no fundo, vou substituir isto por um elemento que eu vou chamar Z. Ok? Que é a impedância deste circuito todo. Ok? Vou calcular a impedância equivalente disto que está aqui. Ok? É isso que eu quero calcular. O Z, no fundo, o Z equivalente de uma bobina que está em série com uma resistência. Ok? Portanto, como é que ficaria?
o Z. Portanto, vou substituir isto por Z. Z vai ser, como eles estão em série, somam-se. Exatamente como acontecia com as resistências. Quando as resistências estão em série, lembram-se que somavam, as impedâncias é igual. Estão em série, somam-se. Portanto, fica a impedância da bobina, que é I ômega L, certo? Mais a impedância da resistência, que é R. Ok? Pronto, já tenho aqui a impedância do circuito, que eu vou pôr de outra maneira, vou pôr, e vamos pôr sempre assim, que é para não haver enganos, parte real, R mais I ômega L. Certo? Portanto, eu tenho que pôr a impedância sempre na forma A mais BI, ok? Parte real e parte imaginária. Portanto, se eu agora desenhasse, então, um diagrama daquele género, portanto, ou seja, no fundo, eu agora substituo isto, este Z é isto que está aqui. Ok? Vai ser R mais I ômega L. Ok? Pronto. Se eu desenhasse, então, um sistema, outra vez, num sistema de eixos, não é? Como é que vai ficar? Aqui a parte real e a parte imaginária, ok? Pronto. Portanto, eu vou representar aqui realmente este número que vai ser R mais I ômega L. Certo? O R real fica aqui, ok? Seria assim, certo? O I ômega L, portanto, mais I ômega L ficaria aqui. Certo? Quando somo, eu agora tenho aqui a soma destes dois, ok? Quando somo, vou somar estes dois vetores. Certo? E vou ter, somo estes dois vetores, não é? Pela regra do paralelogramo, e tenho aqui o Z. Certo? Ok? Agora, se eu quiser calcular o tamanho do Z, ou módulo, ok? Portanto, isto é um número imaginário. Parte real e parte imaginária. Eu posso calcular um módulo. O módulo será o tamanho disto. O tamanho disto, pela regra de Pitágoras, não é? Vai ser R quadrado mais ômega L ao quadrado. Certo? Portanto, logicamente, o módulo Z vai ser raiz quadrada, R quadrado mais ômega L ao quadrado. Certo? Ok? E também posso calcular este ângulo aqui, alfa, que se chama exatamente a fase. Ok? Quanto é que é este ângulo? Eu sei que a tangente deste ângulo, a tangente de alfa vai ser esta altura, não é? A dividir por esta, não é? A tangente deste ângulo. Portanto, vai ser o quê? Ômega L sobre R. Certo? Portanto, eu daqui tiro com o alfa, que é igual a arco tangente ômega L sobre R. Ok? E, portanto, já tenho aqui, então, neste caso particular, a amplitude daquele vetor e o ângulo. Ok? Setor, no módulo não é I ômega L. O quê? No módulo não é R ao quadrado? I. Não, senhora. Isso é um erro. Esta altura não é I ômega L, esta altura é ômega L. Ok? É a altura disto. Ok? Que é ômega L, não é I ômega L. I ômega L está ali porque está no eixo dos Is. Ok? Portanto, aqui não aparece I. Ok, estou. Obrigado. Ok? Isso é um erro comum. Ok? Tal como aqui, não é? Aqui não aparece I nenhum. É esta altura a dividir por este comprimento. Certo? Portanto, moral da história. Sempre que eu
sempre que eu tenho um circuito qualquer e tenho aqui um Z, ok? O Z pode ser o equivalente de um circuito que tem resistências, bobinas e condensadores, ok? Mas este Z tem que aparecer obrigatoriamente na forma A mais BI, ok? A mais IB, ok? Sempre. Para quê? Que é para eu calcular qual é o módulo e qual é o ângulo. Ok? Portanto, neste caso, eu tenho aqui uma tensão qualquer, V, que é uma tensão qualquer sinusoidal. Tenho uma corrente a passar aqui, IT, que também é sinusoidal, que pode estar em fase ou pode não estar. Não é? Depende exatamente do que der o valor do Z. E eu sei que, então, o módulo do Z é sempre raiz quadrada, A quadrado mais B quadrado, certo? Sempre. Por isso é que eu tenho que pôr sempre o Z nesta forma. Ok? Não posso ter Is em baixo, nos denominadores, isso não pode acontecer. Tenho que, no fim, tem que ficar A mais B. Se eu quiser saber qual é o ângulo que faz a corrente com a tensão, a corrente que passa aqui com a tensão que está aqui, vai ser, então, arco tangente de B sobre A. Ok? Sempre. Exemplo. Vamos ver, por exemplo, um exemplo simples. Por exemplo, imaginem que isto era só uma resistência. Ok? Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui do lado. Dividir isto, ok? Vamos pôr o Z, que era R, que era uma resistência só. Só tem parte real. Portanto, tem a mesma coisa, R mais 0I, certo? Qual é o ângulo que faz, então, a corrente com a tensão nesta resistência? Já sabemos que vai ser 0. Porquê? Vai ser arco tangente de 0 sobre R. Certo? E isto dá exatamente 0. Ok? E está certo. Porque numa resistência, a corrente tem que estar em fase com a tensão. Ok? Se eu tiver, por exemplo, imaginem que eu tenho só uma bobina. Imaginem que é só uma bobina, por exemplo. Então, como é que seria? Seria o Z igual a 0 mais I ômega L, certo? Porque o I ômega L é a impedância da bobina, a parte real seria 0. Quanto é que é o ângulo? Arco tangente de B, que é ômega L, sobre A, que é 0. Que é arco tangente de infinito, que dá exatamente π sobre 2. Ok? Agora, eu posso ter qualquer combinação, posso ter um circuito com resistência, é o que depois que vamos ter que fazer. Temos aqui um circuito com 2 ou 3 resistências em paralelo ao zero, com bobinas e condensadores e não sei o quê. O que é que a gente tem que fazer? Calcular a impedância equivalente. Ok? Começamos com resistência R, os bobinos serão I ômega L e os condensadores menos I sobre ômega C. Ok? E depois temos que usar as regras de série somam-se, paralelo é o inverso. Ok? E, portanto, fazemos essas continhas, aparecem uns Is em cima, uns Is em baixo. Temos que fazer as contas de maneira a ficar sempre nesta forma, ok? No fim, tem que ficar parte real e parte imaginária. Sempre. Que é para depois calcularmos logo qual é o ângulo e qual é a amplitude. Ok? Dúvidas em casa sobre isto? Isto agora, pronto, eu acho que vocês terão percebido, mas
Isto exige fazer alguns exercícios, ok? Temos que pegar aí temos que pegar aí nos circuitos e começar a treinar, sobretudo, com números complexos, não é? Treinar com números complexos. Ok? Pronto. Agora vamos ver. Vamos pôr aqui um exemplo de um circuito. Por exemplo, vamos pôr um circuito assim. Ok? Temos este circuito R, um L e um C. Estão todos em série. E eu vou calcular agora a impedância deste circuito. O que é fazer a impedância? A impedância vista daqui, né? Vista deste lado, como de costume, que é a impedância de entrada, vai ser a impedância destes 3 elementos. Portanto, o Z vai ser o quê? R, certo? Mais I ômega L, ok? Mais impedância do condensador, que é menos I sobre ômega C, certo? Que era o que tínhamos visto há bocado. Portanto, tenho que pôr isto na forma A mais BI, ok? Fica Z igual a R mais I, e a parte imaginária fica ômega L menos 1 sobre ômega C, ok? Pronto, já tenho aqui a impedância deste circuito, na forma parte real e parte imaginária. Certo? Se eu quiser calcular agora o módulo, portanto, da corrente, quanto é que é a intensidade da corrente, ok? A intensidade da corrente, o módulo, ok? Vai ser V sobre o módulo Z, que é a lei de Ohm outra vez. Só que aqui é módulo, ok? Estou a calcular o módulo da corrente. Ok? Portanto, se eu quiser calcular o módulo da corrente, que nós chamamos a intensidade, vai ser, neste caso, V sobre o módulo, que é a raiz quadrada de parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, certo? Ora, a parte imaginária fica ômega L menos 1 sobre ômega C, ok? Pronto, já tenho aqui o módulo da corrente. Ok? Se eu quiser saber qual é o ângulo alfa entre a tensão e a corrente, vai ser arco tangente de parte imaginária, portanto, ômega L menos 1 sobre ômega C sobre R, certo? Ok? Portanto, já tenho aqui desfazamento entre a tensão e a corrente, já tenho aqui a intensidade da corrente, certo? Agora, eu chamo, se eu fizer, por exemplo, isto igual a 0, ou seja, uma frequência tal que isto dê 0, certo? Vou pôr a parte imaginária igual a 0, ok? Parte imaginária, vamos pôr a parte imaginária igual a 0. Então fica o quê? Ômega L menos 1 sobre ômega C igual a 0, ok? Estou a pôr a parte imaginária igual a 0, ok? Daqui tiro o ômega, certo? Vai dar ômega, se é que eu sei fazer estas contas, 1 sobre raiz de LC, não é? Ok? Estão a ver? Multiplico ali por ômega C, não é? Passo 1 para este lado, fica ômega ao quadrado, faço a raiz quadrada. Ok? Pronto. Este ômega é 2πf, não é? Vocês sabem.
Ok? Esta frequência, que é uma frequência angular, não é? Se forem em termos de ômega, nós chamamos frequência de ressonância. Na frequência de ressonância, a parte imaginária é igual a zero. Ok? Só tem parte real. Quer dizer, é uma frequência tal que, no fundo, o que é que acontece, se vocês pensarem? Este aqui é um vetor para cima, não é? O ômega L. E este é um vetor para baixo, que é o menos I sobre ômega C. Quando eles forem iguais, os vetores forem iguais, anulam-se. E fica só o R. Ok? Portanto, há uma frequência particular, que é a tal frequência de ressonância. Isto é um circuito ressonante, chama-se assim, ressonância. Então, o que é que acontece na frequência de ressonância? Que é esta. 1 sobre raiz de LC, em ômegas, ok? O que é que acontece nesse caso? A parte imaginária é zero, ok? Portanto, vamos aqui. Se a parte imaginária é zero, isto fica zero. Certo? E, portanto, o ângulo é zero. Certo? Portanto, para ômega igual a 1 sobre raiz de LC, que é a tal frequência de ressonância, o que é que vai acontecer? Alfa igual a zero. Certo? Porquê? Isto fica zero, não é? Fica a arco tangente de zero, está zero. Portanto, o ângulo é zero. Portanto, só tem parte real. Ok? Se eu agora olhar aqui para a corrente, que era esta dada aqui, o que é que a gente fez zero? Foi isto aqui. Certo? Portanto, esta parte desaparece. Certo? Então, quanto é que seria, nesse caso, a corrente? Seria V sobre R. Porque esta parte ficava zero, não é? Ficava 1 sobre... Ok? Portanto, o que é que acontece aqui? A corrente vai dar V sobre R. Certo? Ok? E há outra coisa, é que quando isto é zero, significa que isto aqui é mínimo. Se isto é mínimo, a corrente é máxima. Certo? Portanto, na frequência de ressonância, a corrente é máxima. Ok? Portanto, se eu desenhasse um gráfico da corrente em função do ômega, ok? Vamos pôr aqui a corrente, o módulo da corrente, em função do ômega. Ok? O que é que acontece? Tem aqui um valor que eu chamei 1 sobre raiz de LC, ok? Que era a tal frequência de ressonância. Ok? Neste ponto, a parte imaginária é zero, o alfa é zero e a corrente é máxima. Portanto, aqui isto vai ser um máximo, não é? Portanto, a corrente há de ser qualquer coisa assim. Tem um máximo e depois passa para um máximo. Certo? Ok? E quanto é que vale este valor aqui? V sobre R. Certo? Que é isto que estávamos a ver aqui. Quando isto é zero, isto fica raiz de R quadrado, que dá R, fica V sobre R. Que é o valor máximo da função. Ok? Se eu, por acaso, tivesse um circuito em que não tivesse o R fosse zero, o que é que acontecia à corrente? Era infinita, na frequência de ressonância. Certo? Ficava V sobre zero. Portanto, neste ponto, ok? Para um valor de R igual a zero, ficaria assim. Ok? Isto é para R igual a zero, porque neste valor a corrente seria infinita. Certo? Que era o máximo. Mas era o máximo que era infinito. Ok? Portanto, se eu tiver só um circuito LC, se eu pegar num gerador e começar a variar a frequência, a corrente aumenta muito até... Claro que há sempre uma resistência, não é? Nem que seja a resistência dos fios e a resistência da bobina. Portanto, nunca será infinita, mas posso ter uma corrente muito alta. Ok? Está claro para vocês aí em casa? Para mim, sim, professor. Está tudo aí em casa? Sim. Pessoal,
Já desistiram todos ou ainda se aguentam? Vamos lá ver quantos é que... Ainda há 68 resistentes. Perceberam isto? Agora o que é que a gente tem que fazer? Pegar em vários circuitos. Este era simples, este circuito ressonante. Mas quando tenho resistências e bobinas em paralelo e condensadores, temos que fazer as contas direitas. Ok? Portanto, vamos ver depois, nas próximas aulas, vamos ver alguns exemplos ainda. Ainda faltam algumas particularidades desta parte digamos, da circuitos de corrente alternada. E depois vamos, sobretudo, fazer alguns exercícios que é para... E vocês têm que fazer alguns exercícios sobre isto. Inventam circuitos e tentem calcular... Claro que não podem ser muito complicados, porque quando isto começa a ter muitos R's e C's em paralelo com L's, aparecem I's, I's ao quadrado, I's ao cubo, e fica uma confusão. Nunca mais se safam. Também não vale a pena pôr coisas super complicadas, não é? Portanto, se vocês forem ver os exercícios que saem nos testes, são normalmente relativamente fáceis de fazer, não é? E muitos até se simplificam porque um tipo topa logo. Ok? Por exemplo, às vezes diz, para a frequência de ressonância e tal, um gajo já sabe que na frequência de ressonância a parte imaginária vai dar zero e aquilo fica logo só as resistências. Ok? E muitas vezes, vamos ver alguns exemplos, por exemplo, o que é que acontece quando o ômega tende para infinito, quando o ômega tende para zero, não é? O que é que acontece às impedâncias das várias coisas, quando o ômega tende para infinito, quando o ômega tende para zero, e como é que os circuitos se podem simplificar nessas situações. Ok? Porque já estamos a ver que, por exemplo, a impedância de uma bobina I, ômega e L. Se o ômega fosse zero, ok? A impedância seria zero. Era um curto-circuito. Se o ômega fosse infinito, seria infinito, seria um circuito aberto. O condensador é exatamente ao contrário. 1 sobre ômega C, não é? O ômega está em baixo. Quando o ômega tende para zero, aquilo fica infinito, porque é um circuito aberto. Quando o ômega tende para infinito, o Z fica zero. Ok? Que é um curto-circuito. Portanto, em muitos circuitos, a gente diz, calcule o circuito para ômega tender para infinito. Uma pessoa vê logo, quando as bobinas são logo circuitos abertos e as outras condensadores curto-circuitos e simplifica logo o circuito. Ok? Mas isso é preciso um bocado de prática e olho para ver isso. Ok? Dúvidas? Se não há dúvidas, vamos falando entretanto. Relativamente aos alunos que desistiram, realmente houve uma má informação, que disseram aos alunos que quem desistisse podia ir ao exame final. Isso não é verdade. Mas, sendo assim, eu vou corrigir as notas vou corrigir os testes de todas as pessoas que desistiram, ok? Em vez de desistirem, passam a ter a nota respectiva. E têm que ir na mesma ao segundo teste. Mas não vão com zero, vão com a nota que tiveram quando desistiram, ok? Portanto, eu vou alterar só nessas pessoas, nas pessoas desistentes, vou alterar as notas, vou corrigir os testes e vou alterar essas notas, ok? Estamos entendidos? Pronto, então, se calhar, bom Natal para vocês e boas entradas. E cuidado com o Covid. Nós até amanhã. Ok? E logo que a vacina vier, estamos todos prontos. Ok. Obrigado, Loming. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Igualmente, professor. Tchau.